Boa tarde, amadas irmãs. Nós estamos aqui nessa primeira reunião, neste ano, diante do Senhor. Muito alegre em ver as irmãs aqui conosco. As irmãs também que estão nos acompanhando pelo Zoom e pelo YouTube. Louvado seja o Deus. Nós vamos falar sobre a função das irmãs nos dias atuais. A nossa meta não é falar sobre trabalho, sobre obra, sobre o que nós devemos fazer, o que nós vamos compartilhar é sobre a nossa pessoa. Nós estamos aqui ainda no primeiro mês do ano. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para as irmãs. Essas perguntas são importantes porque se referem à nossa vida com o Senhor, à nossa vida espiritual. Qual é a sua meta diante de Deus, no seu relacionamento com Deus? Nós, muitas vezes no início do ano, nós temos metas terrenas, seja na parte profissional, sentimental, familiar ou outras áreas. Mas qual é a nossa meta na vida espiritual? Temos ou não um anseio? Existem metas individuais e existem metas coletivas. O que nós esperamos individualmente e o que nós esperamos coletivamente. Ou nós somente temos metas humanas e terrenas e a parte espiritual fique no seja o que Deus quiser. Vamos ver no que vai dar. Em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos ver que Paulo, ele era alguém que tinha uma meta espiritual, tinha uma meta no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, a sua caminhada, a sua corrida, a sua jornada nessa terra. E ele disse, não que eu tenha já obtido, recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo. Está vendo aqui um forte desejo de prosseguir, para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Amadas irmãs, é essa a sua atitude? Esquecer as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de você? Esse é o desejo? Esse é o anelo? Diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação ou do chamamento do alto de Deus em Cristo Jesus. Talvez você diga, não, isso é para Paulo, não é para mim. Mas olha o que diz o versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensai de outro modo, também isto Deus vos
esclarecerá. Isso significa o quê? Esse é um sentimento que um dia todos nós vamos ter. É uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde. Se nós amadurecermos mais, nós vamos ganhando esse sentimento. E o versículo 16, que é muito importante, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui é um outro grande desafio. Paulo diz, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amadas irmãs, vocês têm andado de acordo com o que já alcançaram? Sabe o que geralmente acontece? Nós alcançamos uma situação, mas nós não mantemos essa situação. E nós acabamos não andando de acordo com o que já alcançamos. Baseado no que Deus já fez em você, baseado no que Deus já investiu em você, amada irmã, você tem andado de acordo com isso ou não? São perguntas sérias, mas fundamentais, que nós temos que ter comunhão com Deus. E aqui vamos fazer uma outra pergunta. Como você se vê? Você se vê como Deus vê? Ou você se vê como os homens veem? Como a cultura desse mundo vê? Como você se vê? Você é ou não é importante para Deus? Teoricamente, doutrinariamente, nós vamos responder sim. Mas nós vivemos ou não como alguém que é importante para Deus? Porque não é uma questão do que nós falamos, é uma questão do que nós vivemos. Qual é a nossa realidade? Outra pergunta. Você se vê usada por Deus? Ou você pensa, Deus vai usar outras irmãs. Deus vai usar outras pessoas. Você se vê usada por Deus? Você fica preocupada quando Deus não está usando você? Ou o seu sentimento é, Deus não está me usando, estou numa boa, vou procurar viver o mundo. Isso é uma coisa séria. Se você se vê usada por Deus, até que grau? Até que grau? Um pouco? Só um pouco, tá bom. Ou você deseja ser muito usada por Deus? Você crê ou não crê que Deus quer usá-la? Ou você acha que Deus olha para você e diz, eu não quero usar você, você não tem valor para mim. Você crê nisso? Deus quer usá-la. Se você não for usada, a culpa não está com Deus. A culpa está com você. Essas palavras estou falando porque quando fui buscar diante do Senhor sobre o que queria compartilhar com vocês, amadas irmãs, aqui de Uberaba e também de outros lugares do Brasil, o Senhor falou, eu quero despertá-las. Eu preciso saber o que eu sou diante de Deus e eu preciso também saber o que eu devo fazer diante de Deus. O que eu sou e o que eu faço.
Gênesis capítulo 2, 18, fala como Deus criou vocês, amadas irmãs. E para quê? 2,18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora que lhe seja idônea, no hebraico é ezer. Eu não sei se as irmãs aqui já compartilharam com as irmãs sobre o significado dessa palavra ezer. É uma palavra muito rica, com muitos sentidos. Talvez valha a pena vocês gastarem um dia uma reunião para trazer os irmãos, para trazer as irmãs para dentro da realidade dessa palavra, porque foi para isso que o Senhor as criou, para serem ezer, auxiliadoras idôneas. Foi criada para isso. Então, cada irmã tem esse dom, porque foi Deus que a criou com esse dom. Se ouvir alguma coisa, você não é, isso é mentira de Satanás. Baseado então nisso, vendo como Deus nos criou, o que Deus deseja, nós vamos ver um pouco a função das irmãs. Mas não estou falando de funções doutrinárias, legalistas, obrigações. Mas nós vamos falar das funções orgânicas, do viver. Como uma irmã deve viver diante de Deus, e o seu serviço a Deus se torna algo espontâneo e natural, algo do dia a dia, dentro do viver humano, mas para a glória de Deus. Em Mateus 26, versículo 13, na versão King James atualizada, diz: com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde esse evangelho for pregado, igualmente será contado que essa mulher realizou como um memorial a ela. Nós sabemos que se refere a essa Maria, irmã de Lázaro, que quebrou o vaso de alabastro e ungiu o Senhor. Para ela, foi um gesto de amor. Foi algo espontâneo. Não foi algo que ela leu num livro. Foi uma consequência do amor que ela tinha para com o Senhor. Ela considerou esse vaso, esse perfume, é um perfume muito bom. Mas o Senhor falou que ele iria morrer. Então ela disse: eu preciso ungí-lo, mostrar a ele meu amor, enquanto ele está vivo. E ela ungiu o Senhor, enquanto o Senhor estava vivo. Foi a única que conseguiu. Isso foi tão importante para o Senhor, que o Senhor disse: em todos os lugares do mundo onde esse evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Em outras porções dos evangelhos fala que ela fez por mim, tá certo? Ela fez pelo Senhor. Amadas irmãs, quando que você vai demonstrar o seu amor ao Senhor? Quando um dia for bem velhinha, não puder fazer mais nada? Quando que você vai demonstrar o seu amor ao Senhor? É porque eu estou muito ocupada, eu não tenho tempo para isso. Então nunca vai ter tempo.
Quando que vai mostrar de uma maneira viva, natural, expressar o seu amor ao Senhor? O que nós estamos falando hoje são coisas que foram faladas ao longo dos anos. Mas nós estamos trazendo hoje porque nós precisamos saber que a volta do Senhor está próxima. E nesses dias atuais, o Senhor precisa das irmãs. Cada uma de vocês é muito importante para o Senhor. E vamos ver que a função das irmãs tem dois aspectos. E tudo depende dos tempos. Nos períodos críticos, períodos importantes, períodos em que as coisas de Deus são desprezadas, as coisas de Deus estão sendo ameaçadas, são os períodos críticos. As irmãs têm uma função que nós chamamos de função específica. São funções diferentes das funções normais. Nós estamos vivendo os tempos finais. E o Senhor falou, baseado ali, nós podemos ver em Timóteo, nos diz que os últimos dias serão tempos difíceis. Então, precisamos ver, nos períodos normais, as irmãs têm as funções normais, mas nos períodos críticos, difíceis, as irmãs são chamadas para algumas funções específicas. E quando Deus precisa de mulheres para exercerem funções específicas, o Senhor vai ou não vai encontrar mulheres disponíveis? Você deseja ou não ser uma mulher com quem Deus possa contar nesses períodos difíceis? Nós vamos citar alguns exemplos na Bíblia. E o primeiro exemplo se refere à mãe e à irmã de Moisés. Estava-se vivendo um período em que Faraó estava desejando matar todos os meninos, não é isso? Todos de sexo masculino que nascessem. Então, Êxodo, capítulo 2, versículos 1 até 10, diz o seguinte, versão revista atualizada. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Preste atenção aqui. Aqui diz que ela deu à luz e viu que ele era formoso. Ela não obedeceu às ordens de Faraó. Ela escondeu por 3 meses. Nós precisamos agora fazer um vínculo com outra porção da Bíblia. Atos capítulo 7, versículos 19 e versículo 20. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Aqui, esse versículo mostra um outro lado, um outro aspecto muito importante. Né? Em Êxodo 2:2 diz que a mãe viu que o menino era formoso. Aqui em Atos 7:20
diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Isso quer dizer, aqui estava uma mulher que via o seu filho como Deus via. Isso é viver normal. Mas num período crítico. E ela então tomou todas aquelas ações para salvar Moisés. E Moisés foi aquele usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Uma mãe, no cuidado simples de uma mãe para com o filho, permitiu que Deus levantasse um Moisés. Isso é ou não é possível nós praticarmos? Como você vê seu filho? Faraó deu uma ordem, tem que matar todos. Você entrega os seus filhos para Satanás? Ou você é aquela que se levanta, diz, é de Deus. Meu filho não é do mundo. O que nós fazemos para que nossos filhos não sejam do mundo? Está vendo a importância de uma mulher, de uma irmã? E o que Deus fez não somente ocorreu por causa da mãe de Moisés, mas também por causa da irmã que ficou ali, acompanhando. Eu não posso fazer nada, mas eu posso acompanhar. Não é verdade? Tão simples. Hoje, quantas pessoas estão numa cestinha dentro de um rio? Você não pode acompanhar? Vamos mostrar um outro exemplo. Débora, a juíza. São coisas que, irmãos, vocês todos conhecem. São porções que vocês conhecem. Vocês também já ouviram muitas mensagens a respeito disso. Mas eu quero aqui levantar certos pontos para ver, para mostrar como é importante nós cooperarmos com Deus. Vocês foram criadas para serem Ezer, auxiliadoras idôneas. Juízes 4, versículos 4 a 9. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinuão, de Quedes, de Naftali, disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Aqui nós temos uma juíza, uma profetisa, porque eu estou falando dos livros de Juízes, né? E ela mandou chamar a Baraque. E disse para Baraque assim:
porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e contigo 10.000 homens? Vários estudiosos da Bíblia, penetrando nessa porção, compartilham conosco o seguinte, que Deus já estava tocando o interior de Baraque. Eu quero usá-lo para libertar os filhos de Israel. Só que Baraque, ele tinha isso no seu interior, mas não sabia como. Não tinha coragem de levantar e fazer algo, porque ele não tinha noção. E aí, nós temos aqui uma mulher usada por Deus, com sabedoria de Deus, que falou para ele. Deus não falou para você, porventura o Senhor de Israel não lhe deu ordem dizendo isso? Vai e leva. Então os estudiosos dizem que Baraque, ele tinha um certo medo disso. Será que é mesmo? Mas tem algo queimando dentro de mim. Eu tenho esse desejo, mas como eu vou fazer? E ainda mais, como é que eu vou lutar contra eles? Eu vou atrás deles? Eles irão atrás de mim? Como é que é? Ele não sabia. Daí, como havia uma mulher que conhecia a palavra de Deus, Deus usou essa mulher e falou para Baraque como ele iria chamar o exército e que ele não precisava se preocupar em como combater os inimigos, que os inimigos viriam até ele e de uma só vez ia terminar com todos eles. Amada irmã, o que Deus investiu em você pode ser usado para dar conselhos a muitos, para dar uma palavra a muitos, para que se levantem e cooperem com o Senhor. Deus não investiu em você, amada irmã, mas o que nós estamos fazendo com o que Deus investiu em nós? Quanto à questão de Baraque, né? Ele não teve coragem, eu vou só se você for. Por causa dessa, entre aspas, pequena covardia, Deus disse, tá bom, então eu vou entregar a vitória para uma mulher. A vitória seria sua, mas como você não creu todo, né, no que eu estou falando, então vou dar a vitória por meio de uma mulher. Você vai vencer, mas matar o chefão lá vai ser a mulher que vai matar. Essa é outra história, né? Bom, vamos ver outra mulher que foi usada por Deus. Foi Ruth. Uma mulher simples, mas fundamental para Deus, dentro daquilo que Deus queria fazer. Vamos ver Ruth, capítulo 1, versículos 6 até 16. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de
tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E o versículo 16, disse porém Rute: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós podemos ver aqui uma mulher, ela tinha tido marido, tinha morrido, ela, e a órfã eram concunhadas. Quando Noemi falou: volte, cuide de sua vida, Orfa voltou, mas Rute não voltou. Ela sabia onde estava a bênção, era com o povo de Deus. Ela não pensou em si, ela pensou no povo de Deus. E nós sabemos que a história de Rute ocorreu no período de Juízes. E no livro de Juízes, há vários versículos, há 4 lugares que falam que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Cada um determinava seu próprio caminho porque não havia rei. Então você vê toda aquela confusão do livro de Juízes porque não havia um rei. E nós pensamos, no meio dessa situação toda, será que Deus não vai fazer nada? E quando você lê o livro de Rute, daí você descobre que Deus estava fazendo. Porque você sabe como termina a parte final de Rute, nos versículos finais, diz o quê? Porque mostra depois, o livro de Rute mostra casamento de Rute com Boaz, daí depois o nascimento do filho. Rute 4:17. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, o livro de Rute, além da linda história de Rute e de Boaz, nos conta que Deus estava preparando um rei segundo o seu coração. E Deus usou essa mulher. Uma mulher desprezada, mas importante para a salvação do povo de Deus, porque ela foi usada para gerar Davi. Deus não pode usar você, amada irmã? Outra pessoa usada por Deus, Ana, mãe de Samuel. Vocês conhecem a história da Ana? 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 4. No dia em que Ana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhos. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então nós temos aqui a Penina irritando Ana. E aí,
Então você pode entender o sofrimento dessa mulher. E o marido, olha só, versículo 7 e 8. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana queria filhos. Vai comparar marido com filho é outra coisa. Então você pode ver, né? O marido não compreendia nada do que a esposa estava passando. Então olha só, a Penina a irritava, o marido não a compreendia, daí ela foi orar, né? Ela estava lá no templo, 1 Samuel 1, versículos 12 a 14. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Até no momento que ela estava ali orando a Deus, se derramando, ela foi mal compreendida. Para nós seria tudo, aí já é demais, né? Aí já é demais, eu desisto de tudo. Não é assim? Mas olha só, o que nós precisamos ver é que ela falou depois para Eli: não, Senhor, no versículo 15, não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículos 19 e 20, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa. A Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Olha só o exemplo de Ana, no meio daquela situação de tanto sofrimento, ela se derramou diante do Senhor e Deus usou o seu coração, esse coração desesperado de busca, para que pudesse gerar Samuel, que foi alguém importante, que encerrou a era dos juízes e introduziu a era da realeza. A importância de Samuel. Olha só como Deus usou mulheres no períodos mais críticos para o início de uma nova era, para um início de uma nova etapa. Amadas irmãs, eu quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo os tempos finais. As irmãs são importantes, porque estamos vivendo um período crítico. E as irmãs são importantes para que Deus comece algo novo. Mas tudo aqui coisa simples. No meio de... Você recebe muita pressão? Tem gente que zomba de você, você é mal compreendida. Você já passou por isso? Acho que todas vocês já passaram. E o que vocês fizeram na situação? Desistiram, foram embora, ficaram bravas, xingaram? Ou se derramaram mais diante do Senhor? Na Bíblia tem muitas situações. Esther, por causa do tempo eu não vou entrar em detalhes. Deus usou Esther. Para quê? Para salvar a nação.
E ela disse algo muito importante. Quando eles estavam sob ameaça, Esther 4:16, Esther 4:15-16. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha esse coração. Eu quero ser usada por Deus. Eu vou fazer a minha porção. Se eu morrer, morri. Mas ela pediu o quê? Que todos jejuassem. Isso, jejum está ligado à oração, né? Tá certo? E ela salvou o povo. Ela foi usada para salvar o povo. Existe também Maria, mãe de Jesus. Eu não vou entrar nos detalhes, mas vocês podem ler isso em Lucas capítulo 1. O segredo de Maria foi usada por Deus para dar à luz o Senhor Jesus. O segredo está em 2 versículos. Lucas capítulo 1, versículo 38, que diz: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa afirmação é fundamental, essa atitude para alguém ser usada por Deus. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E em Lucas 1, 45 é o 2º versículo. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então você pode ver, amadas irmãs, nós estamos compartilhando sobre a função das irmãs, mas eu não sei como Deus quer usar vocês. Tá? O que nós estamos compartilhando são os princípios para que vocês possam ser úteis ao Senhor. Vocês possam exercer as suas funções. Então, vimos nos períodos críticos, Deus dá funções específicas para as irmãs. Nos períodos normais, nós temos as irmãs com as funções normais. Agora nós vamos enumerar algumas funções normais. Primeiro, estar aos pés do Senhor. Lucas 10, 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Segunda função normal, amar o Senhor. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Terceira função normal, permanecer com o Senhor. Mesmo no momento mais difícil, João 19, versículo 25. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ali, estar aos pés da cruz, quando o Senhor estava crucificado, era o lugar mais difícil de se estar. Porque ali estava vendo o Senhor morrendo, mas estava ali. Permanecer com o Senhor. Próxima função normal, buscar o Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 e versículo 15. Versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, ela foi cedo para o sepulcro, porque ela tinha o coração de buscar o Senhor. Daí,
depois que viram que o Senhor tinha ressuscitado, mas não encontraram o corpo, João 20:15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Os discípulos não tinham encontrado o Senhor e foram embora, mas ela ficou. Ela disse: eu quero encontrar o Senhor. Mais uma função normal: abrir a sua casa. Atos capítulo 12, versículos 11 e 12. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Abrir a casa para o povo de Deus estar presente. E vou enumerar mais uma função. Claro, há muitas funções normais, mas a última que eu preparei é o labor de vida. O labor trabalhando com amor, servindo. Romanos capítulo 16, versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Amém? Mas, irmãs, a palavra de Deus nos mostra que as irmãs têm uma função muito importante. Deus deseja usá-las nos períodos críticos e nos períodos normais. Mas nós precisamos estar à disposição, dar a base para que o Senhor possa nos usar. E nessa tarde, nós apresentamos vários princípios. Que esses princípios possam deixá-las vigilantes, prontas, disponíveis e dispostas para poder servir ao Senhor quando Ele necessitar. Quando Deus precisar de algo nessa terra, Ele possa dizer: eu tenho um grupo de pessoas, as minhas filhas, que poderão cooperar comigo. E que Ele, ao falar isso, escolha você para cooperar com Ele. Amém? Vamos cantar o hino 422. É um hino que mostra uma disposição espiritual. É um hino que mostra como nós devemos viver nessa terra, esperando ser úteis ao Senhor, cooperando com Ele. Está bem? Que o Senhor abençoe a todas. Jesus é o Senhor.